De volta com o nosso Espaço Feminino, eu sou a Adriana Tosi e hoje o nosso programa de saúde, nós estamos tratando do assunto sobre a saúde do homem. E continuando aqui com o Dr. Ricardo Neri, a gente estava falando aqui do câncer mesmo, do câncer de próstata. Doutor, o mais importante que precisa servir de alerta para o homem que está nos assistindo, ou para a esposa do homem que está nos assistindo, ou para a filha, ou para a nora, ou para a sogra, ou para a mãe, é que o homem precisa prevenir. Exato. Porque o câncer de próstata, ele é sorrateiro, ele nem sempre vai apresentar um sintoma que vai despertar o homem para aquela coisa diferente que está acontecendo com ele. Exatamente. A gente sempre fala, e chega a ser chato, porque a gente está sempre repetindo a mesma coisa, mas é porque é muito importante. Não espere sintomas. Se você for esperar sintoma, você vai chegar em casa um belo dia e aí esse sintoma vai aparecer, você vai procurar o consultório urgentemente e lá chegando, a gente já vai tratar da consequência, não da causa primária. Então, para não chegar nesse ponto, para ser mais fácil tratar, para ser mais simples tratar, é necessário que pelo menos uma vez por ano, são 2 visitas, na verdade. A primeira para a gente examinar, solicitar os exames, e a segunda para a gente ler o resultado desses exames, orientar adequadamente e então pedir para que volte no outro ano. Então, se a gente for pensar o que é ir a uma consulta numa manhã ou numa tarde, não se deixa de ser produtivo por conta disso, não se muda em absoluto a forma como esse homem vai enxergar a si próprio no que se refere à sexualidade. Já disse isso outras vezes, toque retal não define sexualidade de ninguém, isso está dentro da pessoa, a formação disso é outra, que é durante a vida inteira, não é naquele momento que se resume isso, né? Então, é importante sim, então procurar pelo menos uma vez para que a gente possa fazer esses exames. E na grande maioria das vezes, a gente vai pegar esses homens de 40 até 55 anos, eles não vão nem fazer o exame de toque retal se tudo estiver bem, eles vão apenas fazer exames simples que todo mundo faz, sem problema algum, e aí vão ser orientados. Nessa forma, se a gente conseguir, nesses pacientes mais jovens, fazer um diagnóstico precoce, se o câncer ali estiver presente, a gente consegue dar a eles uma vida, talvez livre de doença, muito grande. Doutor, e qual seria o tratamento? Para quando diagnosticado assim, no início? A gente tem 2 tratamentos visando cura. Um seria a cirurgia para a retirada total da glândula prostática. Ah, da glândula. Isso. Eu pensei que tirasse só o nódulo. Não. Você retira a glândula toda, as vesículas seminais, que são órgãos que estão anexados à próstata, né? Um pouquinho da pontinha da bexiga, um pouquinho da pontinha da uretra. Esse bloco cirúrgico sai com a doença toda contida dentro dele. Se a gente conseguir fazer isso... Isso bem no início? Bem no início. A gente tem a chance de curar esse homem. Ah, mas e aí, depois como é que fica a vida desse homem? Tudo correndo bem, ele vai estar continente e, na maioria das vezes, potente. Ou seja, o grande problema que é a disfunção erétil posterior, se a cirurgia for feita logo no início, a chance maior possível existe da gente preservar essa potência. E mesmo assim, ele ficou impotente, a gente teve que fazer uma cirurgia maior, não deu para preservar muitas estruturas laterais. Existem uma série de tratamentos, como o uso de medicamentos orais, o uso de medicamentos injetáveis e, por último, até o implante de prótese peniana para que esse homem recupere a sua ereção e continue sendo capaz de ter suas relações, satisfazer a companheira. São tantas as complicações que eu acho que vale muito a pena romper com esse tabu, romper com esse medo de dor, medos infinitos, para poder conseguir controlar, obter cura mesmo. Num estado mais avançado, é uma cirurgia mais trabalhosa e no quadro de metástase, aí realmente não... A gente tem como tratar. Hoje em dia também tem como tratar, ok. A gente vive uma época muito boa, porque os medicamentos para tratamento de metástase, eles têm começado a se tornar cada vez mais fáceis de administrar e eficientes. Doutor, antigamente, nós não... Quando se anunciava uma metástase, você sabia que daí alguns mesezinhos a pessoa já era óbito. Hoje em dia há uma longevidade de pacientes diagnosticados com metástase incrível. Por 2 motivos. Um, que a gente diagnostica mais cedo, e segundo, que a gente trata melhor.
Então, ter uma metástase não quer dizer que você tem que juntar a família, fazer o testamento, nada disso. A gente consegue... Antigamente era, não era? Sim, claro. Era bem novelesco esse tipo de situação, mas hoje em dia não. A gente consegue, às vezes, ter pacientes que vão sobreviver e sobreviver bem durante 10, 15 anos, se bem tratados. Então, até mais do que isso, dependendo do tamanho da metástase e da localização. Trata-se também com quimioterapia e radioterapia ou no câncer de próstata não? A radioterapia a gente usa para doença localizada, ou seja, ainda com a intenção de cura. Em raros casos, quando a gente tem uma dor muito grande, um comprometimento ósseo muito grande, a gente pode tentar até na radioterapia ter esse benefício. Mas a quimioterapia é uma opção, mas a melhor opção é a hormonioterapia. Ah, é mesmo? Como o tumor ele se alimenta de hormônio masculino, a gente emprega uma série de bloqueadores da captação desse hormônio, de forma a impedir que a doença avance rapidamente ou até, quem sabe, congelar a doença do jeito que ela foi diagnosticada. Então, se esse homem chega ao consultório já com uma metástase sem saber, mas assintomático, sem queixa, ele pode permanecer sem queixa durante muito tempo, se responsivo à medicação. Quando isso chega a apresentar sintomas, quais são? Bom, da metástase em si, a gente tem a dor óssea, porque existe uma preferência das células tumorais pelos ossos, geralmente bacia, coluna, colo do fêmur. Então, a gente começa com o sintoma de dor e, às vezes, infelizmente, com as fraturas espontâneas. É aquela história que o avôzinho estava andando... Caiu, machucou... Aí caiu, machucou, quebrou. Aí, quando vai se ver aquele osso, já existe ali uma lesão que vai destruindo a estrutura do osso e o enfraquece. Né? Às vezes, a gente tem sintomas muito parecidos com o da hiperplasia benigna, de dificuldade para urinar, dependendo da posição do nódulo. Se ele cresce de forma a comprimir a uretra, a gente também vai ter dificuldade para esvaziar a bexiga. Né? E em raros casos, quando a gente tem metástase à distância, fígado, pulmão, cérebro, aí a gente já tem o comprometimento desses órgãos, né? Aí a pessoa começa a ter algumas outras dificuldades, como nas outras doenças E agora, a metástase por conta do câncer de próstata é mais comum do que a gente possa imaginar? Sim. Ou hoje em dia está mais controlado? Acaba ficando mais controlado com programas como esse. A gente está começando a falar disso mais cedo e a gente começa a conseguir fazer com que alguns homens tenham a consciência de ir ao consultório. Isso já dá uma ajuda danada, porque a gente diagnostica mais cedo, trata melhor. Né? Então, a gente está fazendo mais diagnóstico? Tá, porque a gente está conseguindo atender uma gama maior de pacientes. Né? Mas a doença em si, o que a gente observa nos últimos censos feitos sobre isso, principalmente pelo Instituto Nacional do Câncer, é que se morre menos hoje de câncer de próstata do que no passado. Né? Ainda é uma das grandes causas de falecimento por câncer, mas a gente melhorou a qualidade de vida desses pacientes. Né? E a gente consegue, com isso, dar uma convivência melhor social, com os familiares, até uma vida sexual mais cumprida para esses pacientes, porque vão ver menos complicações acontecendo. Entende? E outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, a gente disse que a incidência do aparecimento desse câncer é muito genético. Também. E quando não é? Aí que está. Não tem... Aparece do nada? Sim. Existem alguns fatores externos que podem influenciar nisso. Exemplo, a alimentação se comprovou que tem um papel sobre isso. Olha isso que você está falando, isso é novidade. É novidade. Imagine que você sabia que talvez a alimentação possa desenvolver um câncer de próstata. Na verdade, ele pode trazer para mais cedo uma coisa que inevitavelmente ocorreria. Seria mais tarde. Né? Então, o consumo de proteína animal, de gordura animal, perdão, é um dos fatores que pode fazer com que em idades mais jovens a gente tenha manifestação. Entendi. Ao passo que consumo de alguns microelementos, de alguns sais minerais, de alguns aminoácidos, podem fazer com que a gente tenha até uma proteção. Uma das coisas que a gente negligencia, e é um fruto brasileiro, é que na castanha do Pará a gente tem uma concentração de microelementos que até protegem a próstata. Olha isso. Então, se a gente consumir 2 castanhas por dia, a gente tem uma chance de atrasar um pouquinho a doença. E do câncer de próstata ou outros cânceres também? Acho que outros cânceres também. Né? Mas como a gente está falando
especificamente de próstata, mas próstata. existem vários outros superalimentos. Isso já se você digitar isso na internet, você vai ver um monte de páginas da internet dedicadas a essa nutrição desses superalimentos que fazem uma proteção. Então, aquele ditado, a gente quer o que come, de fato é verdade, né? Com certeza, ele faz ser verdadeiro na nossa vida. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, informações para lá de importantes para a tua vida. Mas agora a gente vai chamar com você aí dica de saúde. Alimentos açucarados são prejudiciais para a saúde dos dentes e devem ser consumidos no máximo 2 vezes por dia. Segundo a doutora Maristela Lobo, as doenças bucais mais comuns que aparecem nos indivíduos que consomem muito açúcar são as cáries, que destroem os dentes, e a doença periodontal, que eliminam os tecidos ao redor dos dentes, gengiva, ligamento periodontal e osso. Essas doenças, consideradas infecciosas, são causadas por espécies diferentes de bactérias que, em sua maioria, utilizam os açúcares como alimento. Desta forma, os doces se tornam um potente substrato para a multiplicação bacteriana. O consumo desses produtos no período da noite ainda é pior. Na parte da noite, a ação protetora da saliva está minimizada, uma vez que a saliva contém anticorpos, enzimas e outros compostos antibacterianos que ajudam o organismo a retardar a ação das bactérias. Por isso, os especialistas recomendam que, após o consumo de doces, é necessário fazer a higienização da boca com todos os recursos, fio dental e escovação correta. O ideal é escovar os dentes até 15 minutos após a ingestão dos doces, pois geralmente a partir desse período as bactérias estarão metabolizando os açúcares ingeridos e fabricando ácidos. Essa é uma dica de saúde do Espaço Feminino. Cheio de dicas, cheio de informação importante. E agora, não menos importante, nós vamos para a montagem e a finalização desse prato. Então, Adriana... Eu vi que você fez o que é isso? Isso aqui é jabuticaba. Tá? Como então, você para chegar nesse processo... Qual o processo dela? Você deixa ela em água morna, tá? Ela tira da casca, deixa ela em água morna. É só aquele miolinho branquinho dela? Miolinho branquinho. Vai começar a dissolver e depois deixar reduzir com açúcar mascavo. Ele vai chegar nessa finalização aqui, ó. Enquanto a gente estava lá batendo papo, você já deixou aqui adiantar. Isso, reduzindo. Isso. Então é o seguinte, o importante também o que está dizendo na receita tem que seguir o mesmo esquema no prato. O jabuticaba, ele não é um molho, ele é um aroma. Então tem todo um processo diferenciado. Então aqui, vamos partir do conceito do cardápio, né? Vamos lá. Então vamos lá. Salmão grelhado já está aqui no prato. Ok. Sobre dueto do mar. Né? Então, dueto, porque nós temos mexilhão e lula. Lula. Então vamos montar aqui na montagem do prato. Tá? Vamos botar aqui os ingredientes. Criação sua? Criação minha. Chique demais. Então, cada sabor aqui, ele combina com outros sabores, de lula, mexilhão, né? Alcaparras. Azeitona. Né? Azeitona. Então, assim, aí o que acontece? Agora eu vou pegar o salmão. O limão você usou... Para grelhar? Para grelhar. Ah, tá. Então, voltando aqui no contexto, jabuticaba, ele é só mesmo para dar o aroma. Ela fica tipo um xaropinho. Ela fica tipo um chutney. Um chutney. Certo? Perfeito. Então ela vem aqui, ó, ela vai entrar nesse processo. Por que não coloca sobre o salmão? Justamente, eu não sei se o meu cliente final vai gostar. Então, para que ele... Aqui já é fato consumado. Fato consumado. A gente sabe que aqui ele já vai... Isso, já aqui já vai agradar meu cliente, já vai agradar 99%. Entendi. Então, assim, se ele quer um adocicado com salgado, sabe, isso aqui é um conceito que eu tô
interessante. surpreender meu cliente, né? Eu achei que fosse só charme. Só charme, né? Não é não, tem motivo, olha A ideia isso. do prato, tudo que tiver dentro do prato, tirando alguns conceitos, é se alimentar e comer, né? Por exemplo, aqui agora, um diferencial. Vou entrar com legumes confitados. O que é o confitado? O confitado é você cozinhar os legumes em baixa temperatura com algum tipo de gordura. Aqui eu usei manteiga e azeite. É como se fosse grelhar? Não grelhar. Qual a diferença? Porque o grelhar você tem que ter o volume da absorção do fogão alto, né, do gás alto. Ah, então você fica vai no fogo grelhar bem baixinho. Bem baixinho, né? Que a gente usa muito a palavreado na técnica na cozinha mijoter, que é um fogo baixinho, entendeu? Então esse é o processo. E você fez no azeite? No azeite e manteiga. E manteiga junto. Justamente. E tempero nos legumes? Põe Sal um e salzinho. pimenta, Salzinho e pimenta. Sal e pimenta. Tá. E aqui é uma decoraçãozinha que eu criei também. As ervas aromáticas que nós botamos ali no salmão, Não, gente. né? Limãozinho que faz parte. Olha só esse prato. Pronto. Agora deixa eu te perguntar, Márcio. Sim. Vamos supor, é claro que se eu vou fazer esse prato, eu vou me preparar para fazer esse prato. Certo. Eu vou ao mercado e vou comprar todos os ingredientes que estão aqui, que foi passado para minha amiga lá de casa. Mas vamos supor, eu tenho a lula em casa, geralmente a gente tem algumas coisas, né, no freezer. O que eu poderia substituir? Tipo, um molhinho que combinaria, eu posso substituir, Então, pra ficar assim, para que eu não tenha que sair e resolvi fazer o salmão com a lula. Você pode, por exemplo, assim, pode fazer um molho cítrico, você pode usar uma laranja, uma tangerina, pode usar por exemplo, assim, a gente está na fase hoje em dia do morango, pode usar um morango. Ah, porque tá na época. Tá na época de morango, entendeu? O mesmo processo, você vai amassar o morango. Isso, botar ali, amassar ela, botar o açúcar mascavo. E deixar reduzir. Deixar ele reduzir. O que é reduzir? Panela aberta, né? Vai absorver a fumaça, ela vai absorver, com oxigênio ela vai reduzindo e vai chegar no ponto desse tipo shot, né? Chegou num ponto de shot, você experimenta. Que é o ponto tipo cremoso. De uma geleiazinha. Geleia. Cremoso. Isso. Gente. Tá? E essa aqui é a apresentação final. Tudodebom.com. Depois eu vou experimentar isso, porque eu sou filha do papai e isso está com uma cara muito boa. E agora nós vamos chamar um intervalo rápido e nós já voltamos.